E aí, tudo bem? Essa eu sei que é uma dúvida de muita gente. Qual a diferença entre líder e gestor? Nesse vídeo eu vou te responder exatamente isso com uma abordagem bastante prática para te ajudar a entender e a enxergar qual o seu papel, ou de líder, ou de gestor, ou de ambos. Então eu sei que existe uma dificuldade muito grande de responder essa pergunta, porque existem muitas definições de liderança e muitas definições de gestão. Mas você vai ver que com essa abordagem que eu trouxe aqui nesse vídeo para você, vai ficar tranquilo, tá? Vai ficar mamata para entender essa diferença, para você aplicar no seu trabalho aí, no seu dia a dia, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso te explicar é que todo líder, ele exerce a gestão em algum momento, porque a gestão é um dos papéis do líder. Então eu posso te afirmar que todo líder é um gestor, mas será que o contrário é verdadeiro? Será que todo gestor também é um líder? E a resposta é não. E por que isso, Vitor? Eu vou te mostrar aqui que existem questões que são de preocupação da gestão, tá? E existem questões que eu ainda vou escrever aqui, mas eu vou te explicar ainda nesse vídeo, que são da preocupação da liderança, tá bom? E um chefe, ele pode se limitar a responder essas questões aqui, que ele estará exercendo o papel dele de gestor, mas ele não estará exercendo um papel de liderança. Então vamos lá, quais são essas questões às quais um gestor precisa responder, com as quais ele precisa e deve se preocupar? A primeira questão é quando a gente pergunta quem. Quando a gente fala quem, nós estamos falando evidentemente de cargos, funções, atribuições, de responsabilidades, de delegação de tarefa, ou seja, quem vai fazer o quê, quem é responsável por fazer o quê, tá? E aqui eu preciso te fazer uma observação muito interessante, é que hoje fala-se muito sobre equipes autogerenciáveis, e uma das perguntas que uma equipe autogerenciável responde é quem? Nós estamos falando aqui de proatividade, quando as pessoas dizem o que elas vão fazer, quando a própria equipe divide entre si as suas tarefas, tá? Então esse conceito está muito forte, inclusive na gestão ágil de projetos. Eu tenho uma certificação, né? Eu sou Scrum Master certificado e gosto muito dessa abordagem, beleza? Mas aqui ficou só uma curiosidade para você. Vamos lá. A próxima pergunta é quando? Quando nós estamos perguntando quando, nós estamos falando evidentemente de planejamento em relação ao tempo. Quando iniciaremos tal atividade? Quando concluiremos essa atividade? Qual o prazo que nós temos para cumprir? É esse tipo de pergunta que o gestor precisa responder. A próxima pergunta é óbvia também, a resposta quanto? É a gestão de custos, que é uma área extremamente delicada, né? Num projeto principalmente, mas em qualquer ambiente de liderança, na sua empresa, como empreendedor, você está exercendo o papel de gestão quando você está cuidando das finanças da sua casa, sabia? Então essa pergunta aqui também faz parte da gestão. Quanto? Quando a gente fala de onde, nós estamos falando de logística, tá certo? De planejamento logístico. Nós estamos falando tanto de, sei lá, isso aqui vai ser produzido na fábrica A, na fábrica B, vai ser vendido na loja C, na loja D, mas estamos falando também, isso aqui vai ser produzido aqui dentro, ou por um terceiro, ou por um fornecedor. Então toda essa gestão dessa logística, né? Quem faz o quê aqui no setor, no outro setor, no setor tal, e nós estamos falando aqui de onde, né? Nós aqui já estamos falando de setor, de local onde as coisas serão realizadas, tá bom? E finalmente aqui o como. Essa pergunta como, ela se refere ao processo, às técnicas utilizadas, né? Os métodos, frameworks que serão aplicados, inclusive a ordem das atividades. Quando a gente fala de ordenar atividades, nós estamos falando de estabelecer um processo. Então essa pergunta aqui extremamente importante para a gestão também. Agora veja que eu já deixei preparado aqui para vocês um desenhozinho de um chapéu, né, de treinamento, de formatura. Pelo menos essa foi a minha intenção. Eu não sei se vocês conseguiram compreender aí. Vocês me dão um feedback aí nos comentários se vocês entenderam, tá? Mas esse chapéu, eu quero dizer a você que através de treinamentos formais a gente aprende a responder a essas perguntas, tá? É através de treinamentos formais, através de faculdade, de MBA, de cursos, de treinamentos, de oficinas, a gente aprende a responder essas perguntas.
tá bom? Mas agora eu vou te dizer qual é a pergunta. Mas Vitor, não já respondeu tudo? Ainda tem mais alguma coisa que a gente precisa responder além disso? Sim, tem, e talvez seja a pergunta mais importante de todas, que essa pergunta sim é uma preocupação do líder. E essa pergunta é: o líder precisa deixar muito claro para as pessoas o porquê. Por que elas estão fazendo o que estão fazendo? Qual é o propósito disso? Deixa eu até dar um destaque aqui para isso. Por quê? E esse porquê, eu quero que você entenda isso com muito cuidado, tá? Ele está relacionado a todas essas outras perguntas. Por que quem faz aquilo? Por que fulano e não ciclano? Por que Maria e não João? Tá certo? O porquê, a razão, é o líder que faz com que as pessoas não sejam meros robôs, não sejam meras pessoas executando o seu trabalho sem entender o porquê das coisas, sem entender o propósito das coisas. E é aqui que muita gente erra, tá? Eu já passei por vários trabalhos que infelizmente eu não percebi essa capacidade do líder de explicar por que estamos fazendo o que fazemos, tá? Por que cada uma dessas perguntas aqui? Por que nós usamos esse processo, esse framework? Por que não poderíamos melhorar isso? Por que não poderíamos fazer de outra forma? Isso é preocupação do líder, fazer com que as pessoas sintam-se envolvidas em um propósito. E aqui existem outros conceitos extremamente importantes que estão relacionados a isso aqui. Nós estamos falando aqui de objetivos. É um conceito extremamente relacionado ao porquê. Nós estamos falando de metas. Nós estamos falando também de visão e nós estamos falando de missão. Tá certo? Esses conceitos aqui todos, eles respondem essa pergunta do porquê. E evidentemente o líder precisa fazer com que as pessoas trabalhem juntas, e elas trabalham juntas como um time quando elas entendem, todas elas entendem e concordam com o porquê envolvido naquele ambiente, naquele trabalho, nessa missão, nessa visão, com essas metas para atingir esses objetivos. Então deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui também no canal, eu fico por aqui, deixo um grande abraço para você.